Queridos, o texto sagrado diz assim em Filipenses, capítulo de número 4, e o versículo também de número 4 diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Em outras versões vai dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Queridos, eu quero iniciar esta reflexão, fazendo uma pergunta muito pessoal. E ninguém gosta de pergunta pessoal, mas você pode responder para você mesmo, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Mas eu gostaria de perguntar para você: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Em Provérbios, capítulo de número 31, diz que os filhos da mulher virtuosa se levantavam pela manhã e diziam, mamãe é feliz. E eu pergunto para você, seus filhos podem dizer a mesma coisa de você ao seu respeito? O seu marido, a sua esposa, quem sabe a igreja, os irmãos que vivem em comunhão com você, pode dizer estas palavras? Quem sabe os colegas de trabalho, os seus amigos, a sua família pode dizer isso de você? Se nós ouvir cada um contar a sua história, nós sabemos que talvez todos nós lamentaríamos e diríamos que teríamos razões para vivermos uma vida lamentável, ou até mesmo dizer que por algum momento nós sofremos por não termos a felicidade que precisaríamos ter. Mas Paulo, quando está escrevendo isso, ele não está em um hotel, ele não está em um resort, ele não está desfrutando de férias, ele não está em vislumbre de glória, de fama, não. A Bíblia está dizendo que ele está preso e ele está com o pé na cova. Paulo também está com a sua cabeça debaixo da espada de Roma. Ele está com os dias contados, ou seja, ele estava preso e condenado à morte. E ele, mesmo preso e condenado à morte, ele vai escrever aos irmãos, aos Filipos, dizendo a eles: irmãos, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E há uma verdade aqui que nós podemos destacar, que a alegria aqui não é uma opção, a alegria aqui é uma ordem. A alegria aqui não é um substantivo, a alegria aqui é um verbo, e um verbo no imperativo. Em outras palavras, nós não temos o direito de sermos uma pessoa triste, de sermos uma pessoa que vive lamentando, mendigando as misérias da vida. Isso seria uma desobediência à ordem divina. E eu vou fazer uma outra pergunta para você. Você tem problema na sua casa? Você tem problema na sua família? Lá de vez em quando a grana fica curta no seu bolso? Alguém da sua casa, por acaso, fica doente? Ou será que é só na minha casa? Será que os problemas são só na minha família? Será que é só no meu bolso que a grana fica curta? Será que é só lá em casa que às vezes alguém adoece? Não. Porém, nós precisamos entender que a alegria do cristão é uma alegria ultra circunstancial. A alegria do cristão, eu sempre costumo dizer, e talvez você já ouviu isso da minha boca. Quem sabe você já ouviu isso em outras ocasiões do que eu vou falar aqui. A alegria do cristão não é a ausência de coisas ruins, nem a presença de coisas boas. A alegria do cristão é uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. E nem todos os salvos em Cristo estão desfrutando desta mesma alegria. Muitas vezes basta olhar para alguns rostos
E nem precisa ser psicólogo, não precisa ter muito entendimento para ver no semblante de alguém a tristeza, ver no semblante de alguém a depressão, a angústia, ver no semblante de alguém o sofrimento que aquela pessoa está passando. E nós vamos ver na Bíblia que houve um momento em que Davi vai receber uma ordem do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ziclag, uma cidade, foi toda destruída, foi toda queimada, roubaram todos os despojos, roubaram os filhos, as mulheres, e Davi faz uma pergunta ao Senhor, dizendo: Senhor, perseguirei o bando, Senhor, alcançarei eles. E parece que vejo Davi dizendo: Senhor, eu estou levando rasteira após rasteira, o inimigo está me destruindo. Mas eu vejo que Davi, após se levantar e ouvir a voz de Deus, e Deus dizendo: vai, porque eu vou te dar vitória. Deus estava dizendo para Davi, no meio dessa circunstância, aonde a cidade foi queimada, aonde as mulheres foram levadas cativas junto com os filhos, não é momento de baixar a guarda, não é momento de mostrar-se fraco. Deus estava dizendo para Davi: você precisa reagir, mesmo em meio às circunstâncias. Por quê? Porque o nosso Deus, e eu falei na quinta-feira, o nosso Deus é o Deus da restauração. E talvez tenha faltado alegria na tua casa, na tua vida, no teu coração, mas o Deus da restauração está aqui nesta noite para trazer alegria ao teu coração. E eu quero falar nesta noite sobre alguns ladrões da alegria. Existem muitas coisas que roubam a nossa alegria. Paulo vai escrever esta carta aos irmãos de Filipenses, e ele vai falar de algumas coisas que estavam roubando a alegria daqueles cristãos. Ele fala no capítulo 1, o versículo de número 12, ele diz aos irmãos assim, ele diz assim: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior avanço do Evangelho. Então Paulo vai falar aqui sobre as circunstâncias, as coisas que me aconteceram. Ele diz: irmãos, certifico-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E elas acontecem com você, querendo você ou não, sonhando você ou não. Às vezes elas acontecem de forma súbita, elas acontecem sem um aviso prévio, sem tocar a campainha da nossa casa. E às vezes é uma doença, às vezes é uma crise financeira, às vezes é um divórcio, às vezes é uma morte, o luto na família. Exemplo, muitas vezes nós vimos, e quantas pessoas já aconteceram isso. Aquela menina que foi criada na família, na casa, criada na igreja, aquela moça que agora se torna desejoso o seu sonho ser realizado, e ela casa, e ela entra na igreja de véu, de grinalda, realiza, celebra o seu casamento, e depois de um tempo descobre que ela casou com um homem rude, mau, e o divórcio acontece. Um exemplo de alguém que vai ao médico fazer um exame de rotina, e quando ele chega lá, o médico sai com o laudo, dizendo para ele que ele está com uma doença gravíssima. Você já imaginou aquele casamento de anos, de 30, 40 anos, e de repente um caso acontece, uma situação acontece. E Paulo está nos ensinando, e ele vai falar aos filipenses dizendo que nós poderíamos, quem sabe se estivéssemos aqui com Paulo, perguntar para ele: Paulo, qual foi as circunstâncias que você passou? E Paulo diria para nós: olha, eu fui preso em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, fui preso e açoitado aí em Filipos, eu fui escorraçado em Tessalônica, eu fui expulso de Bereia, eu fui chamado de
tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Coríntio, eu enfrentei feras em Efésios, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei naufrágio na ilha de Malta, fui picado por uma cobra, eu cheguei em Roma algemado e preso, mas essas circunstâncias contribuíram para o progresso do Evangelho. E quando nós olhamos para este homem ele não crê em azar, ele também não crê em sorte, ele não crê em determinismo, ele não tem medo da sexta-feira 13, esse homem não tem medo de olho gordo, esse homem sabe que Deus está no controle da sua vida, do seu destino, e ele sabe que o Senhor da sua vida está direcionando ele aonde ele for. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E este homem, porque ele estava preso, a igreja se encorajou, a igreja se animou e se encorajou a evangelizar. E a Bíblia vai dizer que este homem, mesmo preso, ele evangelizou toda a guarda pretoriana, bem como os demais membros do palácio de Nero. E se vocês souberem, querendo entender o que é a guarda pretoriana, eram mais de 10.000 soldados da elite, a guarda pessoal do imperador, gente que transitava no palácio de um lado para o outro, gente que trafegava nos corredores, pessoas de desenvolturas que tinham influência no império, mas porque ele estava preso, não pôde visitar as igrejas, ele começa a escrever, e lá de dentro da prisão, ele escreve a carta aos irmãos em Efésios. Ele também escreve aos Filipenses. Ele escreve também aos irmãos Colossenses. Ele escreve a Filemon. E se ele não estivesse preso, talvez nós não teríamos estas cartas preciosas para ler. E quando você pensa que tudo está de cabeça para baixo, e quando você pensa que o mar está à deriva, que está revolto e que a sua vida está sem destino, você precisa olhar com os olhares de Deus, o olhar para a vida na perspectiva da soberana vontade do Senhor, porque o Deus que cuida de você, Ele não perdeu o controle da tua vida. Aleluia! O Senhor tem cuidado, mesmo o contrário, que tudo tenha acontecido ao teu redor, mesmo que as circunstâncias tenham te levado embora, a alegria, mas o Senhor não perdeu o controle da tua vida. Graham Chaplin, o grande escritor, autor e escritor do conhecido livro As 5 Linguagens do Amor, ele conta que teve uma experiência quando era muito criança, brincando aos pés de sua mãe fazia um bordado, e ela, com as linhas coloridas, com aquela agulha naquele pano, ela passava a linha de um lado para o outro. Ele estava sentado aos pés da sua mãe, e lá sentado aos pés da sua mãe, ele levanta a cabeça e veja o bordado do avesso, do lado inverso. E ele pergunta para a mamãe e diz: mamãe, que coisa feia que a senhora está fazendo? O que é isso? E a mãe percebeu que aquele filho não estava entendendo, porque tinha muitas linhas de um lado para o outro, tinha outras que estavam soltas, não tinha harmonia o olhar dele de baixo para cima. Naquele momento ele é surpreendido quando a sua mãe pega ele no colo e coloca na sua perna e mostra o bordado para ele do lado direito. E quando ele vê o bordado que ela estava fazendo do lado direito, ele viu que havia sentido. Ele viu que havia harmonia. Ele viu que tinha um objetivo e uma direção. E eu quero dizer para você que talvez você esteja olhando a sua vida
com o olhar de uma criança. Você está vendo o bordado da mãe do lado avesso. Muitas vezes as linhas estão soltas, estão misturadas, não há sentido na tua vida. Tudo que está acontecendo, você diz: por que está acontecendo assim? Parece que as coisas não estão caminhando como você sonhava. É porque você está vendo de baixo para cima. Mas eu quero dizer que nesta noite o Senhor te pega no colo, como aquela mãe que pegou aquele filho no colo, e te levanta e mostra para você de cima para baixo. Veja o que você está vivendo. Veja aquilo que Deus está arquitetando para a tua vida. Talvez você não está entendendo os projetos e os planos de Deus, porque o teu olhar é de baixo para cima, mas o olhar de Deus é de cima para baixo. Você não consegue compreender a dimensão daquilo que Deus tem projetado para você, e isso tem tirado a tua alegria, tem roubado a tua paz, tem colocado medo em você. Mas o Espírito de Deus move o teu olhar nesta noite, aí na tua casa, no teu lar, na tua família, onde você está, para um olhar que vem do céu para a tua vida, um olhar que vem de cima para você, para mudar a história que você está vivendo. Aleluia. Você precisa começar a olhar na perspectiva divina, para que a circunstância da vida não rouba a alegria que você precisa ter. Glória a Deus. Confesso que sinto a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. E o Senhor nesta noite tem algo especial para você. Aleluia. Paulo vai escrever aos irmãos, e no segundo capítulo, capítulo de número 2, e verso 3, 4 e 5, ele diz assim: nada façais por partidarismo, por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Queridos, nós sabemos que as circunstâncias roubam, tentam, fazem de tudo para roubar a nossa alegria. Um segundo ladrão de alegria, sabe quais são? São as pessoas. E deixa eu dizer uma coisa para você, que nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas. Nós choramos mais por causa de gente do que por causa das circunstâncias. E sabe por quê que as pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas? Porque é impossível ter uma vida saudável, ter um casamento saudável, ter uma família saudável, ter uma igreja saudável, ter um exercício emocional saudável, sem nós manifestarmos o perdão. Nós não somos perfeitos. Nós não temos um cônjuge perfeito, apesar de nós ouvirmos algumas mulheres dizerem assim: o meu marido é perfeito. Apesar de nós ouvirmos alguns homens dizendo assim: a minha mulher é perfeita. Apesar de nós ouvir muitos pais, mães, pais dizendo assim: os meus filhos ou o meu filho é perfeito. Mas eu quero dizer que nós não constituímos uma família perfeita. Nós também não somos uma igreja perfeita. E nós não somos, sabe por quê? Porque nós somos humanos. A igreja é constituída de pessoas. A família também é constituída de pessoas. O cônjuge é constituído de pessoas, os filhos são pessoas, e por isso não existe uma família perfeita, cônjuge perfeito, uma igreja perfeita, uma sociedade perfeita,
Porque nós somos constituídos de pessoas. E pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos as pessoas. E não há como ter uma igreja perfeita. E não há como ter uma família perfeita se nós não exercermos o perdão. Nós precisamos perdoar uns aos outros. Porque sem perdão não há saúde emocional. Não há saúde espiritual. Porque o perdão é necessário para nós termos saúde emocional, para nós termos saúde espiritual. Jesus disse que se você não perdoar, você não pode orar, você não pode trazer a sua oferta no altar, você não pode adorar a Deus também. Se você não perdoar, você também não pode ser perdoado. Se você não perdoar, você adoece. E você adoece fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Porque quem não perdoa não tem paz. Porque a mágoa vai fazendo parte da sua vida. E o perdão não é questão de bom senso. Outro dia eu falava para uma pessoa isso. E eu dizia para ela que o perdão não é questão de bom senso, de uma personalidade dócil, não. Você pode até mesmo guardar mágoa no seu coração. E quem guarda mágoa no seu coração é a mesma coisa que você tomar um copo de veneno pensando que é o outro que vai morrer. Perdão é necessário. Perdão faz parte, precisa fazer parte da nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Falta de perdão é autodestruição. Porque você vai viver com uma pessoa que menos você gostaria de viver 24 horas por dia, mantendo você sobre algemas invisíveis. Porque quando você chegar em casa, aquela pessoa que menos você gostaria de estar com você, ela vai estar junto com você. Quando você ir deitar para tirar uma soneca, esta pessoa vai estar com você. Quando você ir se alimentar, esta pessoa vai se alimentar com você. Quando você entrar no seu carro, essa pessoa vai estar entrando junto com você. Quando você pegar férias, essa pessoa vai estar pegando férias junto com você. Sabe por quê? Porque esta pessoa, ela está presa com algemas invisíveis enquanto você não liberar o perdão. E a única maneira de você se ver livre desta pessoa é você perdoar. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura, o perdão é a faxina da mente, o perdão é a libertação do coração. E eu não estou dizendo que o perdão é fácil, eu estou dizendo que o perdão é necessário. O perdão não é uma coisa natural. Eu já estava dizendo isso, que não é de uma personalidade dócil, não é de algo que é natural do meu coração, da minha natureza, da minha personalidade, não. O perdão é fruto da graça de Deus. E eu concordo com um pensador que diz que falar do perdão é fácil. O difícil é você perdoar. Pregar um sermão sobre o perdão também é fácil, mas perdoar é o mais difícil. E o desafio é perdoar quem nos machucou. Mas a boa notícia é que o perdão é maior do que o ódio. Aleluia. Mas perdoar é lembrar sem sentir dor. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui, que eu só fui entender o que é perdão quando eu entendi a parábola do credor incompassivo. Jesus vai contar esta parábola e Jesus contou que o rei acertava a conta com os seus súditos. E encontrou um servo que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com que lhe pagar, o rei mandou vender ele, sua mulher, seus filhos. E esse homem então clamou por misericórdia e disse:
rei, tem paciência comigo, que tudo eu te pagarei. E o rei teve misericórdia dele e perdoou a dívida dele de 10.000 talentos. Lá na frente, esse mesmo homem perdoado encontra um conservo que lhe devia 100 denários. E não tendo como lhe pagar, pediu misericórdia. E ele disse: eu não tenho misericórdia não. E agarrou aquele homem, sufocou ele e disse: paga o que tu me deve. E quando o rei ficou sabendo disso, o rei ficou muito irado e mandou chamar e disse: servo malvado, eu lhe perdoei uma dívida de 10.000 talentos, e tu não podes perdoar o outro conservo com 100 denários? Pois serás entregues aos carrascos, aos flageladores, até que pague o último centavo. E Jesus, olha só como ele vai encerrar esta parábola dizendo: assim o vosso Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoares uns aos outros. Queridos, olha aqui para mim, entenda uma coisa. Jesus não contou tão somente uma parábola, ele contou uma hipérbole. E o que é uma hipérbole? Hipérbole é um exagero de linguagem. Sabe por quê? Porque nenhum judeu podia dever, naquele primeiro século, 10.000 talentos. Não. Sabe o que são 10.000 talentos? 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. São mais de 10.000 caminhões, ou seja, são mais de 10 caminhões truque, lotado de barras de ouro. Para você ter uma ideia, todos os impostos da Galileia, da Bereia, da Judeia, de Samaria, durante um ano, eram 800 talentos. 10.000 talentos era o imposto da nação durante 13 anos. Agora, você tem a ideia do que era tudo isso? Naquela época, o salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Agora, veja bem, para um homem ganhador de 1 denário por dia, para juntar 10.000 talentos, ele teria que trabalhar ininterruptamente 150.000 anos. Isso significa que a dívida desse homem era impagável, e que a promessa de que ele fez, dizendo: tem paciência comigo, que tudo te pagarei, era uma promessa que jamais ele poderia cumprir. E eu quero dizer para você que esse também é o tamanho do perdão de Deus que Ele manifestou para comigo e para com você. Era um perdão que nós não poderíamos pagar. A nossa dívida com Deus era uma dívida impagável. Só que esse homem encontra lá na frente alguém que lhe deve 100 denários. E o que são 100 denários? 100 denários são 100 dias de serviço. Alguém, irmãos, entenda uma coisa: alguém que acabara de ser perdoado de 150.000 anos não consegue perdoar alguém que lhe deve 3 meses e 10 dias de trabalho. Sabe qual é a proporção entre 10.000 talentos e 100 denários? 10.000 talentos são 600.000 vezes maior do que 100 denários. Alguém que acabara de receber um perdão 600.000 vezes maior, não consegue perdoar 600.000 vezes menor.
Sabe o que Jesus está querendo nos ensinar com essa parábola? É que você nunca pode dizer: esse eu não posso perdoar, fulano não perdoou, ciclano não perdoou, eu fui muito machucado, eu fui muito humilhado, eu fui muito pisado. Deus está dizendo para você que você deve perdoar como Cristo, como Deus perdoou eu e perdoou você. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui. Sabe como é que Deus nos perdoa? Deus perdoa nossos pecados e dele não mais se lembra. Quem sabe você diz assim: pastor, até agora eu estava gostando da mensagem, mas o senhor dizer perdoar e esquecer, perdoar eu perdoo, agora esquecer eu não esqueço. E eu digo para você que, graças a Deus que você não esquece, porque isso significa que você não tem amnésia, Alzheimer. Mas quando a Bíblia diz, irmãos, que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que o nosso Deus é um Deus que tem amnésia, que tem Alzheimer. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Deus não tem amnésia. Deus se lembra de tudo. Deus sabe de tudo. Ele é onisciente. Então o que a Bíblia quer dizer quando Deus perdoa e esquece? O que a Bíblia quer dizer que Deus nunca mais Ele vai jogar no nosso rosto um pecado que Ele já perdoou. O que a Bíblia quer dizer é que Deus nunca mais vai lançar no seu rosto aquilo que Ele já perdoou. É isso que a Bíblia está dizendo. Deus nunca mais Ele vai cobrar uma dívida que Ele já perdoou. É isso que o Senhor está dizendo. Por isso que perdoar é lembrar sem sentir dor. Isso virá à sua mente. As lembranças virão sobre você. Querendo você ou não, gostando você ou não, ela vem. Mas quando ela vier à sua mente, você responde: essa dívida já foi paga. Esse devedor não deve mais nada. Ele está quites, está resolvido, está perdoado. E deixa eu dizer algo aqui. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Talvez você está me assistindo e você está passando você está vivendo agora parece que um filme na sua mente. Você está lembrando de muitas coisas que aconteceram na tua vida. Mas talvez ao terminar esta live, você vai precisar fazer uma ligação para alguém e dizer assim: você está perdoado. Quem sabe você vai pegar o teu telefone, o teu WhatsApp. Não sei se pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Messenger, pelo Instagram. Você vai mandar uma mensagem para alguém e dizer assim: eu te perdoo. Você está perdoado. Sabe por quê? Porque quem perdoa, ele liberta o seu coração. Mas deixa eu dizer algo aqui. Quem sabe você precisa fazer uma visita, porque esta pessoa mora próximo de você e você precisa ir lá. E em nome de Jesus eu digo para você: não guarde mais mágoa, não guarde ressentimento. Espreme esta ferida, coloca tudo para fora para que haja cura e restauração de Deus na sua vida. Eu quero dizer para você, e eu quero finalizar aqui: o perdão é o caminho da cura, é o remédio eficaz para uma alma ferida pelo ódio. O perdão é maior do que o ódio. O perdão suplanta o ódio.
O perdão triunfa sobre o ódio. O perdão tira a alma do calabouço da mágoa. Arranca o coração da prisão insalubre dos ressentimentos e promove a libertação de amar quem não merece ser amado. O perdão nos torna parecido com Deus, a fonte do amor, o exemplo superativo da compaixão. O perdão nos coloca no relacionamento certo com Deus, com o próximo e com nós mesmos. O perdão é a asepsia da alma, é a cura da mente e é a alforria do coração. O Senhor está dizendo para você: você precisa perdoar, porque este ladrão de alegria está roubando a alegria do teu coração. Aleluia, aleluia. Eu quero orar por você. Eu poderia citar muitos aqui ladrões de alegria que Paulo vai mencionar nessa carta aqui. Aleluia. Mas eu quero ficar com esses dois aqui. As circunstâncias da vida tentam roubar a nossa alegria. As pessoas tentam roubar a nossa alegria. Por onde eu tenho passado, eu tenho dito, e eu posso dizer isso de boca cheia: o meu coração não é lixeira para guardar lixo. Eu levo afrontas, passo por muitas circunstâncias, mas tem uma coisa que eu aprendi: é tomar a atitude de perdoar. Você precisa perdoar. Você precisa tomar esta atitude de perdoar, para que as pessoas não roubem a sua alegria. Eu quero orar por você. Talvez esta mensagem tenha ido e tenha confrontado a tua vida, mas eu quero dizer que o Espírito Santo é que está falando com você. É noite de perdão, é noite de restauração. Quem sabe por falta deste perdão você tem perdido algumas noites de sono. Quem sabe por causa desta falta de perdão você tem perdido o apetite da melhor comida que você é servido. Quem sabe você tem perdido o paladar. Quem sabe você tem perdido alguns sonhos. Isso tem frustrado a tua mente. Quem sabe isso tem tirado o foco da tua direção. Mas nesta noite o Espírito Santo está aqui dizendo para você: libera perdão. Libera perdão porque haverá cura. Libera perdão porque haverá libertação. Libera perdão porque haverá restauração. Libera perdão porque a alegria voltará para a tua casa. Libera perdão porque a alegria encherá o teu coração. Libera perdão porque a alegria encherá a tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero orar por você. Oh Espírito Santo, aleluia, aleluia. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Estamos sentindo Deus aqui. Jesus, eu preciso de ti. Estamos sentindo Deus aqui neste lugar. Eu creio que tu és a cura. Aleluia. Eu creio que o Senhor está curando o coração. Eu creio que o Espírito Santo está entrando no teu lar nesta noite. Eu creio que o Espírito Santo está invadindo a tua alma. Eu creio que o Espírito Santo está mudando o teu pensamento. Eu creio que alguma atitude você vai tomar nesta noite. Oh, aleluia. Você precisa liberar o perdão. Você precisa liberar o perdão para vencer. Pode passar os anos, pode passar os dias, os meses, mas vai chegar o tempo que você precisará liberar o perdão. Tome esta atitude hoje, tome esta atitude agora e ficará livre para sempre.
seja o nome do Senhor. Oracachuri candarabachuri candarabachá. Oh, aleluia. Eu estou sentindo que o Senhor está invadindo a tua casa agora. Eu estou sentindo que o Senhor está invadindo o teu lar agora. Eu estou sentindo que o Senhor está invadindo o teu coração agora. Se você puder se reunir com a tua casa, com a tua família, aleluia, ao redor, aonde você está assistindo. Oh, aleluia. Reúne aí a tua casa, vive este momento intenso da presença do Espírito Santo. Aleluia, enquanto você recebe esta palavra, enquanto você ouça esse louvor, o Espírito Santo está sondando o teu coração. Nesta noite é noite de faxina na alma, é noite de faxina no coração. Ele está limpando, Ele está fazendo algo novo em você. Aleluia, aleluia, aleluia. Se o Espírito Santo está falando com você, manifeste com glória a Deus nesta live. Manifeste aqui, fale, escreva o que você está sentindo. Aí do outro lado, diga: Deus está falando comigo, eu preciso liberar o perdão. É noite de renovo espiritual, é noite de mudança, é noite de que o Senhor está tirando a tua alma do cativeiro para colocar você em um lugar especial. Aleluia. O rosto vai voltar a sorrir, o teu semblante vai mudar, porque a palavra de Deus está entrando. O teu semblante vai mudar, a tua face vai mudar, o teu relacionamento com as pessoas vai mudar. Aleluia. Eu quero orar por você agora. Feche os teus olhos. Pai, na tua presença nós estamos. Aleluia. E nós estamos sentindo tu muito perto de nós aqui, através desta ministração da palavra, Senhor. Tu és o Deus de cura, Tu és o Deus de libertação, Tu és o Deus, Senhor, que nos faz vencer as circunstâncias da vida. E Tu és o Deus, Senhor, que nos dá, Senhor, o poder, a alegria, a fortaleza, a força de nós manifestar o perdão. Senhor, se há alguma pessoa que está nos assistindo aqui, que precisa liberar o perdão, toca agora, Espírito Santo. Invade esta casa, invade este lar, invade este casamento. Senhor, olha para este casal que há anos não pede perdão um para o outro, que há anos não manifestam perdão um ao outro. Olha para este filho que precisa pedir perdão para o pai, para este pai que precisa pedir perdão para a filha, para o filho, a mãe que precisa pedir perdão, o filho que precisa pedir perdão para a mãe, a filha que precisa pedir perdão para o filho, aleluia, para o irmão, a sogra, o sogro, o cunhado. Senhor, entra nesta casa agora. Olha para este membro, este homem, esta mulher, este cristão que precisa pedir perdão um para o outro, que precisa pedir perdão para o pastor, para a liderança, para o grupo, para o líder. Senhor, eu creio que Tu estás fazendo uma grande obra do outro lado desta tela. Espírito Santo, invade este coração, invade esta alma, invade, Senhor, este ambiente e fala conosco. Manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nada é impossível. Adore ao Senhor, nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Eu creio. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Aleluia. Deus está falando com você. Não é impossível. Deus está fazendo. Deus está fazendo algo novo. Oh, aleluia. Você crê? Aleluia. O Senhor é poderoso. És
Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por este momento que nós estamos vivendo aqui na presença do Senhor. Queridos, tenha certeza de que o Senhor, Ele não esquece dos seus. Ele só está falando com você porque Ele te ama. A Bíblia diz que o Senhor, Ele açoita, Ele corrige o filho que ama. Deus está falando com você. Tenha certeza disso, por isso que o Senhor está nos corrigindo nesta noite.